Muito bom dia, que mensagem do nosso seminarista Samuel Lopes. Obrigada, Samuel, por essa mensagem que está edificando tantas vidas, a minha e de muitas pessoas aqui que estão acompanhando, que eu já vi. A Luísa falou, a Irani Fiziola falou, bênção, irmão, uma mensagem dessa. A igreja continua aqui o conteúdo com as promessas de Deus, que é o tema do nosso fevereiro inteiro, do mês de fevereiro inteiro. A gente vai falar sobre as promessas de Deus. E eu tenho certeza que esse programa vai continuar falando ao seu coração, como Vida Devocional com o nosso querido Samuel já estava falando. Obrigada, Samu, por essa mensagem, esse devocional, que Deus continue te usando muito. Eu quero dar bom dia para você que está em casa, que está assistindo. Manhã EPP de cara nova, estúdios novos, e está sendo muito gostoso. Espero que você goste também. E se está gostando, já se inscreve no canal, aí compartilha, porque hoje nós vamos falar da promessa de Deus sobre proteção. E por que é importante a gente falar das promessas de Deus? É importante a gente falar, meditar, orar nas promessas, porque elas foram feitas por Deus, é um ponto. Outra, porque a nossa união com Cristo nos dá total acesso às promessas. E é tão gostoso saber que para cada situação da vida há uma promessa de Deus para essa situação que a gente está vivendo, né? E elas predizem tudo que a gente vai viver, tudo que a gente espera como resposta de oração, e também porque a gente ora nas promessas para que a gente seja aperfeiçoados por Deus. E a promessa escolhida de hoje é a promessa de proteção. Você sabe que Deus prometeu proteção pra gente? Prometeu sim, a gente vai falar sobre isso mais, mas antes a gente quer saber o que as pessoas pensam sobre a promessa de proteção, o que as pessoas da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que a gente parou lá e até convidados, visitantes, a gente abordou algumas pessoas para saber se eles acham que Deus está nos protegendo ou qual a promessa de proteção pra gente. Vamos ver, a gente quer saber o que as pessoas acham sobre proteção. Então a pergunta é o seguinte: se eu fui assaltado, quer dizer que Deus não está me protegendo? Certamente Deus permitiu aquela situação, e o que a gente pode entender, tirar de aplicação para isso, é que Ele está nos provando. Existe uma prova, e essa prova certamente é para o melhor das nossas vidas. Deus tem um propósito em cada coisa que acontece, e possivelmente essa situação, esse assalto, essa dificuldade vai trazer ou produzir crescimento para mim, ok? Não, tá protegendo sim. As circunstâncias que nos cercam, nós estamos sujeitos a todas as coisas. E não tem nada que foge do controle do nosso Deus. Nosso Deus, Ele continua sendo Deus, nos guardando, nos sustentando. E estamos sujeitos a todas as coisas. Eu acredito que seria importante realmente a gente saber que nisso, até numa situação como essa, o Senhor Deus está cuidando de nós, está trabalhando no nosso coração, tratando alguma coisa da nossa vida. E tem uma expectativa de que isso vai passar e nós vamos continuar servindo ao Senhor, tendo fé no nosso Deus. Então acredito que seja isso. Espero que ajude aí, que seja uma boa resposta. Deus, Ele protege todos nós, né? Ele que sustenta todas as coisas, Ele que nos guarda, né? Como diz o Salmo, o Senhor é quem te guarda, né? O Senhor é a tua sombra, a tua direita, né? De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua, né? O Senhor te guardará de todo mal. E é assim que o nosso Deus, Ele cuida de nós, Ele nos guarda o tempo todo. Então nós temos que crer nessa promessa que tudo que acontece com a gente, seja momentos de dificuldades, né? Momentos onde a gente até passa por algum sofrimento, é porque o Senhor, Ele está nos guardando, Ele está nos moldando, e todo bem coopera, né, para aqueles que amam a Deus. Eu vejo isso de duas formas. Primeiro, como está escrito na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, e depois o que acontece na prática. E eu sou um exemplo que Deus tem me abençoado muito, toda a minha família, e nos protegido, principalmente durante essa pandemia e também nas situações aí que nós temos problemas na nossa vida. E nós sabemos que Deus está no controle de tudo.
Então, ele que providenciou aí o desenvolvimento rápido dessa vacina, os medicamentos, ele que nos providencia os médicos, enfermeiros e paramédicos para nos curar, não só agora, mas cada vez que nós temos algum problema. Como diz o versículo em Mateus, no capítulo 6, o versículo 25, ele diz para nós não ficarmos ansiosos por coisa alguma, né? Ele cuida de todo mundo, cuida das aves do céu, cuida dos lírios do campo, quanto mais cuidaria de nós. Nós somos muito mais importantes que tudo isso. Então, muitas vezes nós ficamos ansiosos, mas Deus cuida de nós com o maior cuidado do mundo, nos mínimos detalhes, e nada vai faltar para nós, nada de vestir, nada de comer, e poderemos seguir assim até a vida eterna. Então é isso que eu entendo da provisão de Deus. Nosso Deus é poderoso e Ele cuida de todos nós. Ele é o nosso pastor, um pastor de ovelhas. Então nós podemos descansar na providência de Deus. Por maior que seja a tempestade, Ele está calmamente dormindo no barco. E quando Ele acorda, quando Ele se levanta, quando Ele ordena, as coisas todas se acalmam. A tempestade passa, os problemas se vão. Então nós temos que confiar plenamente nele. É assim que eu tenho guiado a minha vida. Nos piores momentos, nas grandes tempestades, nós sabemos que o Senhor que ordena e a tempestade passa está do nosso lado. Quando nós pensamos nessa expressão esperança para os dias atuais, automaticamente nós pensamos em algo para o futuro. Nós precisamos entender que, pensando em Cristo, a esperança ela se torna hoje, ela se torna presente, ela se torna instantânea, ela se torna precisa para o momento que nós estamos vivendo. Cristo ele não enxugará apenas as lágrimas no amanhã, mas ele enxuga as suas lágrimas nos dias de hoje. Então não precisamos esperar para o amanhã ou esperançarmos no amanhã, mas sim acreditarmos que isso é plausível, é possível para agora. Então Cristo é essa esperança e sendo Olha só como é gostoso de ver, com a palavra de Deus, a comunhão com a igreja, as pessoas que estão andando na igreja têm essa certeza da promessa de Deus, que ela não falha e que nós temos o cuidado, a proteção de Deus, né? Muito bom. Esse quadro a gente quer saber, muito gostoso, porque a gente anda conversando também com as pessoas que estão na igreja, é verdade. Mas agora a gente vai falar mais dessa promessa sobre proteção com o pastor Paulo Sérgio. Pastor Paulo Sérgio já está aqui com a gente, pastor Paulo Sérgio patina, já fizemos uma entrevista com ele sobre patins, mas hoje ele veio para falar das promessas de Deus, né, pastor? Bom dia. Bom dia, Lídia, bom dia aos nossos ouvintes. É uma alegria poder estar aqui, compartilhar desta promessa de Deus, de que Ele nos guarda de todo mal. Pastor, e é muito bom saber que... Eu acho que a coisa que a gente mais anseia é segurança, né? Certamente. Porque a gente quer ter o controle de tudo, para quê, né? Porque a gente quer segurança, não é? É muito importante para todos nós a gente sentir a segurança num mundo caótico. É verdade. O que está por trás disso? Temos segurança ou não temos? E Deus promete que nós temos segurança quando estamos com fé nele, quando estamos, de fato, confiando nele. É verdade, pastor. E como que é essa promessa? Tem até um versículo que fala: nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda, que é o Salmo 91:10, né? Não sei se o senhor separou algum versículo, quer falar, mas eu queria que o senhor falasse como que a promessa de Deus de nos dar segurança pode nos dar esperança. Então, a esperança vem das promessas de Deus. Quando nós lemos o Salmo 91, nós vemos Deus confirmando aqui através do salmista que ele é esconderijo, ele é baluarte, ele é escudo para aqueles que nele confiam. Nós podemos descansar à sua sombra. Aqui o salmista fala das asas de Deus sob as quais nós somos protegidos por ele. Então, essas metáforas são muito fortes, e as ilustrações do mal do qual ele nos protege são fortíssimas para salientar realmente esse refúgio que Deus é para o crente. Que bênção, pastor, que bênção. Olha só, pastor,
Esse assunto é muito interessante. A gente está falando o mês inteiro das promessas de Deus, né? E a gente vai falar um pouquinho mais. Eu sei que a gente vai entrar em assuntos bem interessantes aí, mas antes eu só quero dar um recadinho só para quem está nos assistindo em casa. Rapidinho, pastor. Ó, a gente tem uma super novidade para você que ama decoração e por isso está à procura de uma tinta de qualidade. Se você está pensando em dar um novo visual para sua casa, as tintas da Quali Vinil são indispensáveis na sua lista. Nunca foi tão fácil personalizar as cores da sua casa, do seu quarto e da sua igreja, né? Por que não dar aquela renovada na igreja? Já pensou? Enfim, qualquer ambiente que você desejar dar um toque novo, a Quali Vinil pode deixar do jeitinho que você sempre imaginou. E você pode chegar no tom que você quiser. E além da excelente qualidade, as tintas da Quali Vinil estão em todo lugar. Os produtos com certeza estão disponíveis numa loja bem pertinho de você. Sugestão: inspire-se, transforme, decore, use Quali Vinil para renovar aí, para dar aquela animada. Muito bom. E agora a gente vai continuar falando de promessas. Pastor, vamos voltar para esse assunto que é muito bom falar de segurança, né? E, pastor, eu queria que o senhor falasse qual é o papel dessa promessa na nossa rotina. Então, nós precisamos entender, primeiramente, o que é esta promessa que é destacada para o programa de hoje. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Então, precisamos compreender esta promessa dentro do seu contexto bíblico, para não ter falsas expectativas ou não entender a mensagem bíblica real. Porque pode falar assim, então por que eu fui assaltado? Ou por que entrar na minha casa, né? Exatamente. Porque neste mundo, nós vemos pessoas piedosas que confiam em Deus sofrerem assaltos e outras coisas más também. Então, esta promessa, ela quer destacar alguma coisa muito importante, mesmo para aqueles que sofrem angústias e tribulações neste mundo. Vejam que o próprio Salmo, ele diz assim: na sua angústia eu estarei com ele, versículo 15, o Salmo 91, estamos considerando. Então, ela não é uma promessa que deve ser tirada do seu contexto. Para aplicarmos na nossa rotina, nós precisamos ter a compreensão. Mas, se você perguntou da rotina, a nossa rotina é o dia a dia, é a nossa profissão, é o nosso trabalho, é o nosso estudo, nossos amigos, os nossos relacionamentos, a nossa vida neste mundo. Sim. Então, em tudo isso, nós precisamos realmente estar guardados na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, fortalecidos por esta promessa de que nenhum mal nos acontecerá. Então, essa promessa é dada aos crentes, não é dada a qualquer pessoa. Olha só. Então, aqui está, esse salmo é para aquele que, lá no início, habita no esconderijo do Altíssimo. Já é descrito. Já tem intimidade ali, né? Então, você vai pensar na sua rotina separada de Deus? Não. Você vai pensar na sua rotina vivida debaixo da sua vida com Deus, debaixo do cuidado de Deus, do seu relacionamento com Deus. Então, está aqui que nós precisamos, o tema do Salmo 91, onde está essa promessa de que nenhum mal nos sucederá, está ligada a esse tema que é destacado logo no primeiro versículo, que nós temos descanso. Olha. À sombra do Onipotente, do Todo-Poderoso. Então, é nessa perspectiva de estarmos debaixo da sombra, do cuidado, né, da proteção do Todo-Poderoso, é que nós sentimos forças para enfrentar as dificuldades, as lutas e os empecilhos e os tropeços que nós encontramos neste mundo. E mesmo o mal, vamos dizer assim, sim, o mal circunstancial,
né, que está debaixo do controle dele e que ele pode aliviar ou pode nos ensinar a superar este mal. Então, dentro dessa compreensão de que o mal não é para Deus um mal final, né, de que vai nos separar do amor dele, né? Vejam que a Bíblia diz assim que nada nos separará, nem a morte nos separará do seu amor, né? Então, o mal circunstancial, ele pode, às vezes, nos doer, né? Mas aqui está dito que Deus é aquele que nos dá segurança completa, né? Claro que aqui está falando de nenhuma praga chegará à tua tenda, né? Então, tenda é a sua casa. Mas o Covid pode entrar lá, na sua rotina. Então, por exemplo, essa semana ouvimos da nossa parente que a fisioterapeuta dela que vai visitá-la, né, estava com Covid. E agora ela teve que fazer exames para ver se teve algum problema. Né? Então nós não sabemos ainda o que aconteceu, mas a outra que veio visitar para fazer o serviço da fisioterapia em casa. Então, como se aplica esta questão nesta rotina da pessoa, né, que é crente, que confia no Senhor, que está debaixo da proteção do Senhor? Praga nenhuma chegará à tua tenda. Então, é uma questão que precisamos entender o que é o mal para o salmista e como deve ser interpretado isso aqui. Deus é aquele que nos livra de todo mal. Essa é a ênfase. Ele promete e ele cumpre para todo crente. Agora, como isto é aplicado, como isto acontece na nossa vida? É isso que precisamos entender muito bem. Por exemplo, o Salmo quer destacar que nós podemos confiar, como crentes, na plena segurança que ele nos dá, numa salvação presente e futura eterna, diante de um mundo que caiu no pecado e onde há males circunstanciais, inclusive a morte e assim por diante. Agora, Deus encaminhou o seu projeto de redenção por meio de Cristo Jesus. E ele é aquele quem conduz a vida do crente. É aquele quem faz com que todas as coisas cooperem para o bem maior, que é a salvação eterna do crente. Então, por isso, Jesus morreu e ressuscitou, para a nossa redenção. E nessa perspectiva é que ele garante que ele é este aqui, que realmente faz com que nenhum mal venha nos atingir. Ele mesmo, Jesus, o Senhor, o Filho de Deus aqui neste mundo, falou que não tem mais aqueles que matam o corpo, não podem matar a alma. Diz assim que nenhum fio de cabelo cairá da nossa cabeça sem a vontade do Pai Celestial. Né? Então, ele indica que há um bem maior, né, para aqueles que confiam nele. Então, ele ilustra esse bem maior que ele garante para nós aqui, através deste salmo, de maneira lindíssima. Né? Que coisa linda, pastor. Eu estava imaginando aqui, estava meditando nisso que o senhor estava falando, e como é bonito que Deus fez, ele deixou a parte melhor lá na frente, né, para que a gente tenha esperança no quê? Na eternidade, né? Que coisa linda, tanta coisa nessas entrelinhas que o senhor colocou agora, tão bonito. E como poderia ser tudo pior se ele não nos desse toda manhã a graça, a misericórdia dele, né? Assim, coisas que nos trazem esperança, né, pastor? E pode falar, pastor. Sim, mas eu quero destacar também que essas promessas de Deus de nos guardar de males temporais que aqui estão, elas se cumprem também no presente. Sim, boa, muito bem. Queria ter falado, boa, eu também pensei nisso. Porque ele é o Deus que pode tudo.
para nos guardar para o bem que ele tem para nós. Quantos livramentos que acontecem que as pessoas têm certeza e falam, foi Deus que me livrou. Foi né? Deus que nos livrou, devemos reconhecer. E isso é maravilhoso. E quando vivemos neste mundo, eu tenho 65 anos, né? A gente vê a proteção de Deus ao longo disso, em termos de muitos males deste mundo. Verdade. Né? O mal não é só o mal circunstancial, é o mal moral, é o mal dá na cabeça. É o mal da, vamos dizer assim, é o mal dos desvios da fé. O pecado causou, né? E ele nos guarda. Nos guarda. As tentações, ele nos guarda. Mesmo quando a gente tropeça, ele tem o seu jeito de nos recuperar. Né? Então, o crente pode confiar nisso. Do que eu estava falando. Do livramento presente, bem como do livramento eterno. E o eterno vai ser... Só que o livramento presente, Lídia, nós temos que entender que ele pode tudo, mas nem sempre ele quer fazer o livramento o que nós achamos que ele devia fazer. Sim, muito então, bem. Então podemos pegar Covid, eu estou aqui de proteção, para dar exemplo que você deve se cuidar. Né? Então, neste mundo em que temos o Covid aí, né, que está debaixo do controle de Deus, nós devemos atender aos cuidados, né, com a nossa saúde, que Ele nos deu inteligência para atuar nessa área. Então, ele pode todas as coisas, mas não quer dizer que ele vai fazer automaticamente isso, mas que ele pode realmente fazer 10 mil cair do seu lado direito e 10 mil caírem à sua esquerda e você não ser atingido, né? É a ilustração maior que eu vejo aqui nesse salmo, né? Ele é aquele que pode isso. E se ele pode isso, você deve confiar nele. Agora, se acontecer de você ser ferido numa batalha e perecer, não quer dizer que ele deixou de cumprir as suas promessas, mas você que confia nele, você sabe que em qualquer circunstância você tem a segurança do amor dele, da proteção eterna dele. Coisa linda. E lá na frente, que eu digo que a parte melhor ficou lá na frente, porque a gente não vai ter essa luta do pecado com a carne, da carne com o pecado, né? Essa que eu falei que é a parte melhor lá na frente, né? Também, é verdade. Essa é uma das coisas que eu espero muito. Eu falo, nossa, mas tá difícil essa vida com o pecado, né? Mas com a graça de Deus, né? Não, tá difícil não, pastor, não me leve a mal. Mas assim, lutar contra o pecado todo dia, né? Porque a gente tem que se vigiar, a gente tem que ficar. Então, assim, eu fico pensando, nossa, quando Jesus voltar, eu desejo, né? É gostoso de pensar, né? Não ter mais essa luta. Mas enfim, por isso só que eu falei da parte boa na frente, e o Senhor colocou um ponto muito bom. Ele protege, ele tem plano lá, ele cuida lá, segurança lá, proteção aqui também, né? Muito bom, pastor. E, pastor, o que essa promessa ela pode nos falar a respeito de Deus, fora esse monte de coisas que a gente já falou, de cuidado, de pai que ama, que cuida, que quer tudo pro nosso bem? Certamente, esse salmo e esta promessa que está no salmo nos fala de um Deus da aliança, que tem um compromisso com aqueles que ele escolheu, que ele chamou e que ele converteu. O Salmo fala que ele é o Altíssimo. No contexto da época, o termo Altíssimo, o título Altíssimo, em que havia muitas religiões ao redor de Israel, Altíssimo indica aquele que é o Deus dos deuses. Os outros são chamados deuses, mas não existem, são imaginações, mas ele é o Deus supremo. Então, ele é o Altíssimo, o único Senhor, o único Criador, o único que tem poder para conduzir, para governar, né? Então, este salmo e esta promessa é segura nesse sentido. Aprendemos que o salmo, onde está essa promessa, ele é o nosso Deus, podemos confiar nele,
e devemos, assim, nos abrigar debaixo das suas promessas. Devemos descansar. Né? Então, quando nós olhamos realmente a nossa vida neste mundo, nós não podemos, como crentes, fazer outra ideia a não ser de nós estarmos realmente nas mãos de Deus, de um Deus que é Deus, de um Deus que é o onipotente, o todo-poderoso. Né? E dessa maneira, se você está nas mãos de um Deus todo-poderoso, você não tem nada maior do que Ele contra você. Né? Quem será contra nós? Né? Nossa, que coisa linda. Que coisa linda, pastor. Dá vontade de ficar meditando, e isso eu queria perguntar para o senhor, assim, a gente está falando aqui, manhã tá gostoso, né, mas muitas pessoas nos acompanhando, mas quais momentos que é o ideal a gente meditar nessa promessa, pastor? Sim, nós, como crentes, experimentamos ataques de dúvidas que vêm da parte do maligno. Este mundo que Deus criou, nós sabemos que há seres angelicais que são servos de Deus, diz o versículo 11, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Se há anjos, há um anjo caído também, que é Satanás. E nessa hora, você vai sofrer ataques quando você é atacado por dúvidas sobre o cuidado de Deus, sobre o propósito de Deus. Você começa a sentir desânimo, você começa a sentir realmente insegurança, porque você tem duvidado de Deus. É o ataque que vem, da dúvida. Né? Será realmente? E daí começa aquele serás, e você se esquece da palavra, se esquece da promessa de Deus, da proteção eterna que você pode ter nele, em Cristo Jesus, e aí você vai ter problemas. Então, mas é nessa hora que o Espírito Santo vai lhe falar ao coração, vai chamar a sua atenção para as promessas de Deus. Né? Ai, coisa linda. Então, que coisa linda, pastor. A segurança da salvação, por exemplo. Né? A gente conversa com pessoas procurando ajudar. Temos uma jovem, né? E a minha esposa que está mais à frente, né? Contactando. E ela me diz, olha, fulana está assim, assim, assim e tal, né? Ela se sente muito insegura nessa questão, tal, inclusive sobre a salvação. Né? E é crente. E tem problemas de segurança da salvação. Ela, às vezes, duvida se ela é salva. Né? Olha só. Então, isto é nessa hora que a pessoa se sente debilitada, é que ela deve recorrer a essas promessas seguras de Deus, feitas desta maneira, figurativa, metafóricas, mas para salientar o Deus que nos deu a sua aliança em Cristo Jesus. Pastor, você tocou num ponto muito importante, que é na hora que a gente está mais fraco, que a força de Deus se manifesta, mas a gente precisa ter esse esforço, porque nas horas mais difíceis é as horas que a gente não tem força nem para pegar a Bíblia, né? E é nessa hora que a gente tem que lutar, né? Tem que se esforçar, tem que pegar e vai lá ler, porque depois que você lê, já aconteceu comigo, você está num momento fraco, assim, de sei lá, ou tristeza, enfim, e aí você lê aquilo, dá uma força, dá um poder, assim, dentro de você de levantar, né? Deus te levanta pela palavra. Pela palavra, e principalmente quando você faz aquilo que o salmista fez. Quando diz o versículo 2, diz ao Senhor, no hebraico aqui eu digo ao Senhor, né? Meu refúgio e meu baluarte, a oração, Senhor, olá. Meu refúgio, Senhor né? Meu baluarte. Então,
quando há esta confissão de confiança em Deus como seu baluarte. Que bênção, pastor. Que delícia poder falar sobre as promessas de Deus numa manhã. Espero que a gente possa meditar sempre nas promessas de Deus, né? Pastor, já quero agradecer muito a sua participação, sua vinda aqui, uma palavra que tocou muito ao meu coração. Eu acredito que nas pessoas também aqui, ó, o Carlos falou que esse programa é muito bom, que vem abençoar a vida dos irmãos, que a cada um que, os irmãos a cada um que passaram aí, Palavra de Deus é maravilhoso, muito bom esse programa, que bom, Carlos, que você gosta. A Ana Carolina falou que sejamos servos fiéis ao Senhor, que nossos olhos sejam desvendados por aquilo que não devemos fazer e que pratiquemos aquilo que nos foi posto. O Murilo falou muito bom em PPTV, vocês estão de parabéns, louvado seja Deus, Murilo. A Delva falou do Salmo 91, minha devocional de hoje. Olha que legal, que bênção, Delva, muito bom. A Irani também falou maravilhoso, bondoso Deus, ilustração linda do pastor. Ó, tá vendo? Não foi só eu que gostei, pastor. Crispina, bom dia, graça, paz, beijo no coração. Crispina, um beijo também. Pastor, muito bom, obrigada. Já quero agradecer, mas quero pedir antes para o senhor deixar uma mensagem final para quem está assistindo ou quem vai assistir futuramente, por favor. Você que está nos assistindo, lembre-se das promessas de Deus. Esta promessa é feita para aqueles que confiam em Deus, para aqueles que se entregam ao Senhor, que depositam aos pés do Senhor todas as suas inquietações, toda a sua fraqueza, a sua debilidade, e reconhece em Deus aquele que é refúgio e fortaleza. Em Cristo Jesus, tudo isto que Deus fala, da sua proteção para o presente e para o futuro, Ele cumpre. Dentro da sua vontade, não automaticamente como nós desejamos, aqui e ali, para os nossos propósitos. Lembre-se, Satanás tentou Jesus usando um desses versículos aqui, sobre lançar os seus do alto do pináculo do templo para mostrar que os anjos o amparariam. Nós não devemos, como Jesus, tentar a Deus. Nós devemos nos render a Deus. Então, Jesus foi no seu caminho sem fazer prova, teste errado nesse sentido do cuidado de Deus. Nós devemos não, portanto, entender de maneira automática isto aqui. Eu sabia que não ia acontecer. Né? Então, depois, por quê? Isso vem do mal. Nós devemos confiar na proteção de Deus e no propósito que Ele tem para nós nesta vida, que é nos aperfeiçoar em Cristo Jesus, nos dar segurança para viver cada momento, para passar pela angústia. Na sua angústia eu estarei com Ele. Então, se você está angustiado, lembre-se, Deus é aquele que faz promessas de ser o seu refúgio, por isso você deve confiar nele. Amém, amém, amém. Que palavra, pastor, que bênção. Eu quero agradecer muito, senhor, por ter vindo, por trazer essa mensagem tão edificante aos nossos corações. Obrigada mesmo, pastor. Alegria estar aqui. Que bom. Obrigada, pastor. E o senhor falou de Jesus tentado, né, ser lá no pináculo, né? Isso. E eu lembrei da conferência de avivamento e reforma espiritual, que o tema foi Cheios do Espírito Santo. E nós fizemos, pastor, separamos uns trechos de uma entrevista, e a gente vai relembrar agora, então, para você que está em casa, essa entrevista com o pastor Léo Campanha, que falou sobre estar cheio do Espírito Santo, pegando a deixa aí para incentivar a você ficar bem seguro no Senhor, protegido, né? Vamos ver? Vamos conversar com o pastor Leonardo Campanha. Bom dia, Léo. Bom dia, Lídia, tudo bem? Tudo bem, e você, Léo? Coisa boa. Tá gostando da conferência? Como tá sendo para você? Para mim tá sendo mais um momento de trabalho, né? Trabalho e alimento, né? E é bênção, né? É bênção estar com irmãos de diversos lugares. É uma bênção ver que mesmo em meio à pandemia, naturalmente a gente sabe disso, mas quando a gente vê na prática é diferente, né? Que Deus não deixa de trabalhar, né? Ele tá reinando soberanamente sobre tudo isso. Né? Deus tem o controle total da pandemia, mas Ele também age em nós, Ele nos encoraja a buscá-lo no tempo de dificuldade. Sim. Né? É o que faz muito sentido. E nós estamos aqui então, né, buscando com diversos irmãos de vários locais do país,
E é muito bom. Presencialmente, fora né? também, né? E fora no YouTube a gente tem visto, graças a Deus, aí pessoas de vários países. E tem sido bênção, né? As palavras é o que é importante, né? Tem sido bíblicas e isso está totalmente, né, ligado com a ideia de avivamento. É verdade, Léo, você falou uma coisa interessante, que você falou, a gente está aí trabalhando, né? Parece que se a gente não está no templo, a gente não está recebendo esse respingo do avivamento, vamos supor assim, vamos dar um exemplo, né? O da unção, mas é interessante que quando derrama em todos os cantos, até em quem está nos bastidores, né? Muitas vezes a gente tem a visão equivocada de que glorificar a Deus, de que louvar a Deus, a gente só faz isso quando nós estamos no templo ouvindo a palavra ou cantando, né? E isso é uma visão bastante equivocada, porque a nossa vida é uma vida que deve ser vivida para glorificar a Deus. Isso significa, se a gente pegar 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, tudo o que nós fazemos, nós devemos fazer pela glória de Deus. Ou seja, nós glorificamos a Deus trabalhando, seja na obra dele aqui, no sentido da vida eclesiástica, ou seja na vocação que ele nos deu fora. Então quando nós estamos aqui servindo numa conferência dessa, nós com certeza estamos sendo abençoados por Deus, ainda que nós não estejamos diretamente em contato com a palavra, mas vamos pegar o seu caso aqui. Você está tendo a oportunidade de entrevistar os pastores que estão falando. De vez em quando vem os pastores mais fracos, tipo eu, mas aí vem os pastores. Aí vem o pastor Hernandes, o pastor Cô, o pastor Arival, né? A gente ainda vai continuar, teremos outros nomes aí que chegarão, pastor Nilson, pastor Alberto, pastor Tiago. E nessas conversas nós vamos sendo edificados. Né? Então o Espírito vai agindo, né? Essa ideia de, através de conversar da palavra, nós vamos sendo aprimorados, né? Nós vamos sendo então santificados. É algo bastante interessante. E Deus chega, né? Ele chega aqui, eu entrevistando ali na transmissão, né? Ou as pessoas que estão aqui acompanhando, ele atinge a todos, né, Léo? 1 Coríntios 15:58 vai falar que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Então, uma coisa que é muito interessante para a gente entender esse versículo é a ideia de no Senhor. Esse no Senhor não é quando eu faço simplesmente na igreja. Porque eu posso fazer dentro da igreja e está servindo com motivações erradas, motivações espúrias. Mas quando eu faço no Senhor, e quando eu faço no Senhor é Ele fazendo através de mim, em mim, né? Então, mesmo que seja na transmissão, mesmo que seja carregando caixa igual estão fazendo do nosso lado aqui agora, mesmo que seja distribuindo o lanche, no Senhor, o nosso trabalho não é vão. Né? Então, isso é algo muito importante da gente entender, porque Deus ele não se esquece do trabalho que nós fazemos para Ele. Deus ele sabe a motivação do nosso coração. Então, não sendo em vão, né, Deus vai se lembrando, Ele vai nos abençoando ao longo de toda essa jornada. É muito bom, né, Léo? É muito bom saber disso. E é o Senhor que faz tudo, não é a gente, né? Agora vamos lá para o avivamento. Por que você acha, Léo, que o avivamento é importante? Tá, eu creio que aqui a gente tem uma certa dificuldade para a gente entender o que é avivamento. Muitas vezes, quando nós pensamos no termo avivamento, a gente não vê, né, dentro da mentalidade normal de um cristão, a gente não vê a ideia do avivamento bíblico. Então as pessoas se apegam muito a eventos históricos, o evento histórico muitas vezes comprova a tese, mas é importante nós pensarmos em termos bíblicos, né? Então o que seria o avivamento? A gente precisa começar por aí. Porque a gente definir o que é o avivamento, a gente vai conseguir entender a importância. Então o que eu entendo como avivamento? Eu entendo como avivamento a ideia de nós individualmente, num primeiro momento, estarmos numa intimidade profunda, sincera com Deus. É quando então eu me aproximo da palavra de Deus, quando eu me aproximo em intimidade com Deus em oração, quando a minha relação com Deus está muito forte, vamos colocar assim. Então quando eu penso em avivamento, eu penso nessa relação com a palavra de Deus, uma vida de oração a Ele, e isso vai trazer consequências práticas na minha vida. Então se eu estou numa relação profunda, né, numa relação de leitura bíblica, uma relação de meditação com as Escrituras, porque não basta apenas ler, nós precisamos meditar nas Escrituras. Né? A gente vai ver que a leitura nem é citada nesse sentido nas Escrituras, é falar da meditação, que é quando a gente de fato se alimenta. Então quando a gente olha para a meditação na palavra, quando a gente pensa na vida de oração, isso naturalmente, assim, não tem como, isso trará consequências na vida prática. Verdade. Ou seja, a santidade vai se tornar algo importante para mim.
a convicção de pecados vai ser forte e presente. Então eu vou não apenas saber que eu peco, que a gente já sabe, Sim. mas isso vai me incomodar de uma maneira muito intensa. Porque muitas vezes a gente vê na vida das pessoas, e em muitos momentos na nossa, pecados que nós cometemos e nós não nos importamos. A gente sabe que é errado, mas a gente fala assim, é um pecado pequeno. Mas quando eu estou numa relação de intimidade com Deus, nós sabemos que qualquer pecado ofende a santidade de Deus. Sim. E isso vai passar a me incomodar também. Então isso vai gerar uma convicção muito grande de pecado, isso vai me gerar uma busca por santidade, que vai ser o afastamento desse pecado, e vai me conduzir a uma vida de obediência. Jesus Cristo lá em João vai falar que aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Então a obediência, ela está envolvida dentro do avivamento. E em todas as áreas da vida, né? Em todas as áreas. Então quando eu vejo qual é a importância do avivamento, eu vejo que o avivamento nesse sentido ele é importante, porque é uma obediência, é um cumprimento das Escrituras. É o buscar uma vida de santidade, é uma vida de intimidade com Deus. E isso é avivamento. Porque o homem natural, se a gente vai para Romanos 3, o homem natural está apartado de Deus. O homem natural, ele não quer fazer o bem, ele não busca a Deus, ele não está nem aí para essas coisas. Então, o estar preocupado em ler a Bíblia, o estar preocupado em orar, o estar preocupado em obedecer, é fundamental, é importante avivamento. Então, isso é uma consequência, e aí a gente vai vendo a conformação da imagem de Cristo. Então, o avivamento é importante porque a imagem de Cristo vai sendo conformada em nós. E aí, na prática, o avivamento tem que ser a vida do crente. Agora você falou um ponto muito interessante, Léo. O avivamento tem que ser a vida do crente. Agora eu vou te perguntar, é individual, é só com crente, ou a conversão em massa também faz parte do avivamento? Então, veja, esse é um aspecto interessante, um aspecto que é importante a gente refletir. Nós temos eventos históricos recentes e nós temos eventos históricos relatados nas Escrituras. Então, quando nós pegamos ali o evento clássico de Pentecostes, Atos, nós vemos o Espírito descendo, dentro da sua plenitude, o Espírito já agia no ser humano, mas nós vemos a plenitude do Espírito sendo derramada. Nós vemos, na sequência, o anúncio da palavra, né? A gente tem batido na tecla, aqui os pastores têm batido na tecla, não existe avivamento sem a pregação fiel das Escrituras. Então a gente vai para Atos 2, é isso que nós vemos, a palavra sendo pregada, certo? E consequentemente, com a palavra fiel, tendo uma pregação fiel das Escrituras, qual a consequência disso? Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então quando nós temos isso, nós teremos conversões. Então em Atos, teve um grande número de conversões, movimentos históricos recentes que são estudados na história do avivamento, Coreia do Sul, Estados Unidos, a própria Reforma Protestante no século XVI, teve conversão, teve um grande número de conversões. Então nós vemos que e aí, veja como as coisas se conectam. Quando a gente olha então no primeiro momento a importância e o que é o avivamento, e eu falei na ideia do avivamento como algo que começa individualmente, a consequência disso eu falei da obediência, pregação das Escrituras, uma vida de testemunho, isso naturalmente, a gente pegar Romanos 10, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Cristo, isso vai dar consequência, conversões. E a conversão daqueles que Cristo já morreu por eles. A conversão daqueles que Deus, no seu amor eletivo, já escolheu. E aí nós falamos, nós pregamos, e o Espírito age. Aí o Espírito troca o coração de pedra para o coração de carne. O Espírito traz vida àquele coração que estava morto. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então, eu entendo que é uma consequência existir um grande volume de conversões. Agora, o que é grande volume, aí varia, né? Então, se você pensar numa igreja pequena, num lugar distante, que não tem contato nenhum com o Evangelho, nós temos ainda tribos que não tiveram contato nenhum com civilizações. Então, isso pode acontecer, e aí eu creio que o importante não é quantificar. Apesar de nós entendermos que quanto mais pessoas se achegam a Cristo, melhor, nós não conseguimos medir, porque nós não temos os números. Quem tem os números são Deus. Né? Como o pastor Arival brinca, né? Se eu pudesse ter acesso ao livro da vida, mas eu não posso. E aí eu não sei. Então a questão é, nós precisamos pregar. E o Espírito jamais deixa de agir. Né? Cristo vai falar que o Pai trabalha até agora e eu também. E o Espírito também. O Espírito é o executivo da Trindade. Ele trabalha em mim e em você, e ele vai continuar operando naqueles que estão ouvindo a palavra. Né? Então,
eu entendo que ela tem esse aspecto envolvido das conversões, mas eu creio que não tem como nós aí quantificarmos, né? Mas me parece, quando eu olho para as Escrituras, quando eu vejo o que Deus fez ao longo do tempo, me parece que um grande número de pessoas é esperado, um grande número de conversões é esperado dentro desse processo. Interessante, Léo, interessante. Eu sei que por mais que você tenha falado que não tem como a gente quantificar, eu queria voltar nesse ponto e perguntar, uma duvidazinha assim, tem como acontecer um avivamento na igreja local ou ele é sempre um escopo maior? Por mais que eu entendi o que você explicou antes. Mas... Então, quando a gente... E veja, a gente sempre está voltando, né? Aqui eu não estou falando da sua pergunta em si, mas na cabeça do cristão a gente sempre volta nos eventos históricos. Sim. Então a gente vê algo que começa local e se espalha. E tem como acontecer só local e ficar ali também? Eu acredito que isso pode acontecer, né? Então, eu já não consigo entender assim, sabe por quê? Porque respinga, contagia, espalha, igual vento e fogo. Porque se eu fui avivado, se o Espírito agiu em mim, eu não vou conseguir ficar onde eu tô, no sentido de que eu não vou segurar isso só para mim. É o que o Hernandes pregou ontem, né? Que é o Espírito igual fogo e vento. Ele aí você espalha, ele vai, né? Aí, por exemplo, você pega lá Atos 1:8. E recebereis poder ao descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas. E sereis não é consequência. Tá certo. Então, se eu recebo o Espírito, eu tenho que ser testemunha. O Espírito age em mim e ele me impulsiona. Não, e é impossível você ficar segurando esse é o ponto. Então, quando o Espírito age, vem uma vontade enorme no meu coração de eu querer espalhar isso. Então, eu entendo que pode começar localmente, mas eu não vejo como restringir ao local. Porque, inclusive, é uma característica do Espírito dele agir onde ele quer. O vento sopra onde quer, mas ele vai impulsionar o crente a espalhar. Então a gente vai lá, Atos 1:8, né? Ao descer sobre vós, sereis minhas testemunhas, certo? A gente vê em Atos 2, o Espírito descendo. Todas as nações que estavam reunidas naquele local eram judeus de várias nações da sua época, ouvindo cada um em sua língua, e essas pessoas voltando para suas cidades de origem, levando essa mensagem. Então, por exemplo, muitos estudiosos acreditam que a igreja em Roma surgiu no Pentecostes, com judeus convertidos que voltaram para sua cidade em Roma e então começaram uma igreja. Porque não foi Pedro que fundou a igreja em Roma e também não foi Paulo. A gente não tem notícia de que tinha sido nenhum apóstolo. Então é muito provável que pessoas oriundas do movimento do Pentecostes retornaram para suas cidades, inclusive Roma, e lá começaram um trabalho. Então, quando eu olho para isso, eu não consigo imaginar um avivamento verdadeiro sem que ele se espalhe. Porque seria uma contradição de fatos, de afirmações bíblicas, uma pessoa avivada, uma pessoa em que o Espírito age de uma maneira poderosa, ela ficar trancada no seu quarto, ela ficar trancada dentro das suas quatro paredes. Essa pessoa irá, essa igreja irá, porque essa pessoa vai continuar existindo dentro da sociedade, o seu testemunho vai continuar valendo e ela vai continuar testemunhando, ela vai continuar falando da palavra de Cristo. Então não tem como, no meu entendimento, não tem como ele ficar local. Senão a gente prende Deus numa caixinha e aí deu tudo errado. Porque Deus não vai ficar preso numa caixa. É verdade. E você falando me lembrou, quando eu falei que a gente não resiste quando o Espírito Santo começa a agir, porque é ele que faz, né? Eu lembrei daquele versículo que fala que tudo que nós temos de bom vem do Senhor, né? E essa força maravilhosa que é o avivamento, que todo mundo espera, todo mundo quer ver. Eu duvido que não tenha um cristão que não deseje viver o avivamento, um avivamento, né? Pessoal e assim como eventos que tivemos, né, também de avivamentos, mas é essa questão de tudo que Deus tem, tudo que nós temos de bom vem de Deus e é impossível segurar isso quando ele age. Se a gente for pensar em termos, né, da definição que eu dei no começo, de avivamento ser algo que está relacionado ao amor pela palavra, a vida de oração, uma proximidade, uma intimidade com Deus, todo cristão passa por isso na sua conversão. Né? A questão é que muitas vezes a gente deixa esmorecer essa vontade, né? Isso vem de a gente acaba se distanciando de Deus. Mas, quando nós estamos aqui reunidos numa conferência, a gente não quer somente para nós. A gente quer para mais pessoas, a gente quer para a igreja brasileira. A gente quer que isso se espalhe. Por quê? Porque o nosso desejo é que o reino de Deus continue sendo implantado, ele já começou, ele já teve seu início, ele já existe aqui na Terra, mas que ele continue sendo expandido pela ação do Espírito. Nós somos instrumentos, né, da implementação desse reino aqui na Terra. Mas então, nós vamos desejar isso de uma maneira intensa, nós vamos querer isso,
E nós queremos isso de uma maneira coletiva. Porque quando é bom, eu não posso querer só para mim. É muito egoísmo. Mas você Muito tocou num egoísmo. ponto muito importante, Léo. Quem não sonha com uma sociedade transformada? E o avivamento transforma a sociedade, né? Alguns lugares, prostíbulos, a gente sabe de testemunhos de avivamentos de prostíbulos que foram fechados, né? Enfim, eu acho que quando a gente pensa no avivamento, a gente pensa numa sociedade, uma vida pro todo, assim, melhor, né? Tá. Eu vou pensar aqui contigo em termos de transformação. Se nós formos pensar em transformação em um aspecto bíblico, a transformação feita por Deus é algo que não pode ser desfeito. Tá? Então, nesses termos, eu entendo que nós não geramos transformação. Sim, concordo, lógico. Tá? O que nós, como crentes, podemos fazer é influenciar positivamente. Sim, ser canais, né? Nós podemos pegar lá, quando pega somos sal e luz. Sim. Então, o sal traz uma ideia de preservação. Nesse sentido, nós influenciamos, nós somos aqueles por meio dos quais Deus preserva esse mundo ainda, a moralidade desse mundo. Diversos aspectos são preservados através da nossa vida. Tá? Então, nesse sentido, eu não vejo uma ideia de transformação, porque nós vamos ter locais, vamos falar assim, prostíbulos fecharam, depois outros abriram. Ah, tá, entendi. Né? Então, assim, o que nós temos que pensar é na influência que nós exercemos. Sim. E nós temos que pensar que, veja, desde o Antigo Testamento, quando a gente olha para a história da redenção, nós vemos um comportamento, e Deus faz isso com um fim, um comportamento clássico de um cristão, de um crente. Né? A gente não pode falar em cristão nesses termos como a gente pensa hoje de um judeu, né? Mas os judeus que esperavam o Messias, ele já prefigurava essa ideia, né? Quando nós olhamos para isso, nós vemos que o povo de Deus se aproxima dele, existe um momento de muita intimidade e tempos depois existe um momento de declínio, um momento de afastamento. Entendi. Aí Deus vai, e o pastor Hernandes falou disso ontem, né? Que o avivamento normalmente vem depois de um tempo de crise. Então, no momento de crise, Deus vai pegar o remanescente fiel e através do seu remanescente fiel, ele vai trazer à tona de novo essa intimidade. Então, essa reforma, vamos falar dessa reforma espiritual, né? Que é o tema aqui da nossa conferência. Essa reforma espiritual, ela vai acontecendo ao longo do tempo, com declínio. Chegou no declínio, essa reforma começa a acontecer, vem um ápice de intimidade com Deus, depois vem um declínio. Se a gente olhar para a história de Israel, é assim. Se a gente olhar para, por exemplo, no Novo Testamento, a gente vai ver muitas cartas, por exemplo, as cartas de Pedro, elas são cartas voltadas para a igreja que estava sendo tentada a se afastar de Deus por conta da perseguição. Então a gente pega a primeira carta de Pedro, é isso. Ele mandando encorajamento, lembrando quem Deus é, trazendo evidência de tudo que Deus havia feito, para que o povo não esmorecesse diante da perseguição. Então a gente vai pegar Apocalipse. Apocalipse é uma revelação dada por Cristo a João, que estava sendo exilado, estava sofrendo exílio por conta de perseguição religiosa. Foi por conta de Cristo que João estava exilado. Basicamente, a carta de Apocalipse é o relato da obra maravilhosa de Cristo, a maneira como Cristo reina soberanamente, a maneira como Deus age para que a igreja que estava sofrendo na mão do imperador Domiciano perseverasse, permanecesse fiel a Deus. Então, quando a gente olha para essa realidade, nós vamos ver oscilação ao longo do tempo, mas nós vamos ver Deus agindo e no ambiente de crise, Deus trazendo de novo, Deus pegando o remanescente fiel e erguendo. E aí, se você for olhar para a sua vida, você vai perceber isso. É verdade. Quando a gente olha para a nossa vida, nós podemos ver claramente momentos de picos e vales. A vida do cristão é assim. Né? Picos e vales, assim como foi com Israel, assim como foi na vida da igreja primitiva, assim como foi na vida da igreja ao longo da história. E aí não vai ser tão diferente conosco. E aí a gente vai nessa luta até a segunda vinda de Cristo, até a vinda definitiva dele. A igreja vai sendo preservada por ele. Então na primeira carta de Pedro fala isso também, que é o poder, é a mão de Deus que nos preserva para que a gente alcance a salvação. Então, nesse sentido, nós vamos oscilar como Israel oscilou. Nós teremos momentos de declínio, mas teremos momentos de avivamento. Então, o pastor Arival pregou ontem sobre o rei Josafá. O retorno às escrituras, a reforma espiritual. Em algum momento isso acontece, mas esse povo declinou depois.
Então, o Espírito continua agindo ao longo da história da mesma maneira, mostrando que não depende de nós, depende dele. E por conta disso, nós podemos ter certeza que acontecerá e de que será maravilhoso. Amém. E de que aqueles que precisam ser salvos serão salvos. Né? Que coisa linda, Léo. Eu tô aqui viajando, é muito bom. Como diria o pastor Evaldo, desse jeito, né? É, desse jeito. Olha só, e Léo, agora é tão bonito isso que ele falou, tudo, que dá vontade de ficar meditando assim no que ele falou, né? Muito bonito. Mas eu quero perguntar agora em relação aos líderes. Como que os líderes da igreja podem buscar pelo avivamento? Tem o papel do líder também, né? A gente falou do pessoal, da gente buscar como indivíduo, como cristão, da história, das igrejas, como aconteceram, mas tem o papel do líder também. Você acha que tem como buscar? Como que pode, se tiver? Veja, o líder é alguém escolhido por Deus para conduzir o rebanho comprado por Cristo à proximidade dele, certo? Então, nesse sentido, o líder tem uma influência, o líder tem uma responsabilidade. Então, por exemplo, recai sobre os ombros do pastor Arival o cuidar do rebanho aqui da igreja de Pinheiros. Ou seja, a vida espiritual dele influencia muito o rebanho. Da mesma forma, o conselho da igreja de Pinheiros recai sobre ela esse peso, sobre o conselho, sobre ele esse peso. E aí a vida espiritual deles influencia na vida espiritual da igreja. Então, a busca pelo avivamento, isso é uma coisa que a gente precisa entender. Não existe fórmula mágica, porque isso depende só de Deus. Sim. Mas ele já falou o que a gente tem que fazer. Sim. Então a gente tem que ler a Bíblia, a gente tem que orar, tem que testemunhar, tem que ver uma vida de obediência e pronto. Vai ser nesse convívio com a palavra de intimidade com Deus que o avivamento vai surgir. Perfeito, perfeito, Léo. Nossa, muito bom, dá vontade de ficar aqui. Léo, obrigada. A gente vai correr pro tempo agora, porque está começando lá. Daqui a pouco a gente conversa mais. Obrigadão, Léo, por se disponibilizar e ser tão usado por Deus assim. Tamo junto. Olha aí, coisa boa, momentos incríveis na terceira conferência de avivamento e reforma espiritual que aconteceu aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros e foi muito bom, gente, foi muito bom. E nós, durante essa semana, nós vamos rever esses momentos de entrevista com os pastores para a gente para refletir, né, para relembrar enquanto está fresquinho, para a gente não esquecer essa mensagem que eles falaram. Quero agradecer as pessoas que estão participando aqui, a Delva, né, que falou que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. A Irani também falou, louvo a Deus pela vida desse pastor Léo, você não é menor que os outros pastores, você é um servo muito usado por Deus e nos deixa aprendizado. Ele não é menor mesmo, ele é bem grande, brincadeira. Muito bom, Irani, realmente, pastor Léo é uma bênção nas nossas vidas, ainda para menos que está aí, né, caminhando com a gente, graças a Deus. Quero dar parabéns aos aniversariantes do dia, vamos lá para saber quem está de aniversário hoje. Daniel Santos Filho, a Giovana Berto, a Fabiana Carlotti, o Henson Brandão, a Ivanilda Fernandes, o João Farias Sobrinho, o Luiz Sérgio Ribeiro, também a Luísa Lopes Lima, a Renata Rocha Martins Vieira, o Roberto Freitas e o Juan Villegas. Feliz aniversário, que Deus te abençoe muito, que seja um ano novo cheio de novidade de vida para o Senhor e todos que virão, que seja uma crescente de bênçãos do Senhor na sua vida e que todas as coisas que você fizer sejam para glorificar o nome de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Essa é uma promessa do Senhor, então busca em primeiro lugar o reino de Deus. Eu sempre falo para Deus, eu cuido das tuas coisas, tu cuida das minhas. E aí a gente faz essa troca, só que eu sou muito mais beneficiada com isso, né? Porque quando a gente dá um passo para Deus, nosso passo desse tamanho, quando Deus move um passo para a gente, é sobrenatural, né? Que Deus possa te abençoar, você que está em casa e está de aniversário também, receba o nosso abraço com carinho do Manhã IPP e quero te falar, é muito gostoso estar todos os dias aqui com você, ao vivo, de manhã, então eu espero que amanhã você esteja aqui para a gente falar de mais uma promessa. Amanhã tem pastor, eu acho que é o Léo amanhã, ou é o pastor Tiago, enfim, um pastor falando de mais uma promessa para a sua vida e eu espero por você também amanhã, tá bom? Fiquem com Deus.